Olá, a gente começa agora o Direto ao Ponto. Dando sequência às entrevistas sobre as eleições deste ano, vamos conversar com Carlos Sérgio, advogado especialista em direito eleitoral, que vai fazer um apanhado sobre as regras que devem ser obedecidas tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores. O Direto ao Ponto está só começando. Doutor Carlos Sérgio, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada por ter aceitado o convite da nossa produção para estar aqui hoje. Eu que agradeço, a TV Assembleia sempre aí liderando as informações, um momento muito importante da nossa democracia, e é um prazer estar aqui. Quais os cuidados que os candidatos precisam tomar nesse momento para não esbarrarem nas proibições da lei eleitoral? Já estamos chegando à reta final, já deu tempo dele saber as normas elas modificam um pouco, mas as normas principais elas já perduram há várias eleições. O candidato tem que ter cuidado para não incidir em abuso do poder político, abuso do poder econômico, não ter cuidado com a compra de voto. Hoje a Justiça Eleitoral tem vários mecanismos que estão funcionando muito bem de denúncia com relação a atos irregulares de campanha, não só relativo à propaganda, mas até mesmo compra de voto. Então o candidato deve procurar expressar a sua opinião, defender as suas ideias, mas sabendo que a Justiça Eleitoral não tolera abusos, não tolera gastos excessivos de recursos, porque isso pode vir a causar sanções que vão desde a multa até a cassação do diploma, se eventualmente o candidato for eleito. No dia D da votação, o que está proibido tanto para os eleitores quanto para os candidatos? Não, o dia da eleição é proibido completamente qualquer tipo de propaganda eleitoral, né? Propaganda eleitoral, ela começou aí no dia 16 de agosto e ela finda completamente às 10 horas do dia anterior das eleições, né? No sábado ainda pode fazer carreata, passeatas, carros com música circulando pela cidade. Já não pode mais fazer comício. O último dia é na quinta-feira que antecede as eleições. E no dia da eleição, propriamente dito, nenhum tipo de propaganda é tolerado, podendo apenas o eleitor manifestar individual e silenciosamente a sua opção política. Ele pode ir com uma camisa, com um adesivo, com um boné, com qualquer modo de expressão pessoal e individual, sem aglomeração de nenhum tipo, é aceita no dia da eleição. Vale também para os candidatos, né? Eles também podem se manifestar, desde que silenciosamente? Com certeza, o candidato já findou a campanha, no dia da eleição ele não tem mais que tratar de campanha eleitoral, ele tem que prezar para que a eleição transcorra com normalidade, sem grandes conturbações. Nós temos aí uma eleição muito importante no nosso país, que vai de presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. É um momento muito importante da nossa democracia. Quais os casos em que pode haver prisões? Essa regra é uma regra muito interessante, que as pessoas, o candidato não pode ser preso, o eleitor não pode ser preso, mas isso não é bem assim, não pode ser em flagrante. Eles podem ser presos. Caso esteja cometendo um crime, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. O que se evita é que mandados de prisão anteriores, situações que já estão para ser cumpridas pela Justiça Eleitoral, que elas não sejam executadas durante esse período. Isso é uma pausa para que não haja nenhuma conturbação por conta dessas prisões que venham a acirrar os ânimos ou a criar qualquer tipo de embaraço à livre manifestação do eleitor. A eleição é algo muito importante, a democracia é algo muito importante, portanto se cria todo um clima para que a eleição transcorra dentro da normalidade, evitando-se que muitas vezes mandados judiciais sejam cumpridos, algo já do tempo passado, de forma a causar um impacto na eleição. Portanto, quanto mais tranquilidade ocorrer, quanto mais normalidade ocorrer, melhor para a eleição, melhor para o processo democrático. Essa é a razão desse impedimento, mas o candidato não pode cometer nenhum ilícito, porque ele pode ser preso em flagrante, sim. Quais as punições para quem for pego
Por exemplo, comprando voto. Comprar voto é um crime na esfera penal e é também também considerado uma captação ilícita de sufrágio, é um ilícito civil eleitoral que pode resultar em multa, cassação do registro do diploma e inelegibilidade. É uma infração muito grave. A compra de voto já há muitos anos ela é algo que não é admitido pelo direito eleitoral. Portanto, é a garantia do respeito ao sufrágio, ao voto, à postura individual de cada cidadão de manifestar livremente a sua opção política. E qualquer tentativa de comprar o voto como eu disse, não só um crime, como um ilícito eleitoral, podendo ter sanções graves para o candidato que praticar. Tem muitas regras eleitorais, né? Hoje nós temos um Brasil, a nossa democracia, ela foi de um período onde somente o ato de votação era regulado. Se você pegar o Código Eleitoral ainda em vigor, ele trata mais do ato de votação, da urna, da cédula, de todo o processo de apuração dos votos. E você vem mudando isso desde a Constituição de 88 para um sistema que se preocupa mais não só com o ato de votação no dia da eleição, mas com a série de condutas dos candidatos. A regra geral do direito eleitoral é que todos possam participar do pleito em condições igualitárias, em condições isonômicas. O direito eleitoral não admite a desigualdade. Então, o candidato, todas as regras eleitorais, elas têm esse intuito em síntese, de propiciar um certo equilíbrio entre todos aqueles que estão disputando os cargos. Portanto, tem regra que limita a propaganda. O princípio da limitação da propaganda é também possibilitar que todos possam fazer propaganda. Na medida que eu digo que outdoor é proibido, é porque o outdoor ele custa caro e nem todos os candidatos poderiam produzir outdoor. Então, se você admitir o outdoor, você está admitindo que certos candidatos que têm maiores recursos acabem tendo uma visibilidade maior do que outros candidatos. Então, em regras gerais, o direito eleitoral visa garantir a igualdade de competição entre todos aqueles que estão disputando os cargos. Quais as regras que valem para os materiais de campanha, por exemplo, para evitar apreensões? Que a gente tem visto aí algumas apreensões, né? A diminuição do material de campanha se deveu também muito devido à pressão da sociedade, que as campanhas eram cheias de muito papel, de muita pintura nas casas, nas paredes, nos muros, isso acaba causando uma poluição visual muito grande. Então, ao se reduzir, ao se limitar o tamanho do material de propaganda, se visa diminuir os gastos de campanha, evitar poluição visual, principalmente. E quem desrespeita essas normas pode ser multado em valores que podem ir de 2, 5 mil, mas se dependendo da quantidade de ilícito, da quantidade de vezes que o candidato incidiu naquela prática irregular, pode ser considerado um ato abusivo que pode redundar até na cassação do seu mandato, se eleito ele for. O que é que caracteriza o abuso de poder político e econômico, por exemplo? Pois é, dois institutos muito importantes na nossa democracia para coibir, para impedir que candidatos não legítimos ganhem as eleições, que é o abuso do poder político, é o uso da máquina pública, da máquina estatal, dos governos, das administrações em prol de uma candidatura. E esse abuso ele pode também se revelar como um abuso do poder econômico, né? Que não necessariamente envolve recursos públicos, mas pode ser recursos particulares, gastos em demasia, candidato que gasta além do limite de gasto, ou que faz gastos de campanha que não são dentro daqueles autorizados pela legislação eleitoral e tidos como ato de campanha, ele pode, dependendo da quantidade que ele exceder, pode ser considerado um ato abusivo. Esse é o abuso do poder econômico, um gasto excessivo de recursos em prol de uma candidatura. Sobre as alterações da lei eleitoral que estão em vigor agora, o que o senhor considera de positivo? Qual a sua análise do que foi mudado? Na minha opinião, nós não tivemos tantas mudanças assim para essa eleição, né? Tem a criação da federação, né? Eu penso que é um instituto novo, os partidos organizados em federação estão aí disputando o pleito. Foi uma inovação que surgiu para impedir que certos partidos deixassem de existir, embora eles, integrando a federação, eles devem agir como um partido só, a obrigação de fidelidade do partido
com a federação, mas eu penso que seja um instituto que está aí para ser avaliado, porque a sociedade cobrava muita diminuição dos partidos, sempre entendeu que tem muitos partidos no nosso país. E agora, com certeza, com a exigência da cláusula de desempenho e com a federação, a tendência é diminuir esses partidos. Ainda é cedo para se falar, para se avaliar o Instituto das Federações, ou é uma coisa que a gente pode avaliar somente nas próximas eleições, quando a gente vai ver o resultado desse casamento? Pois é, exatamente. A federação, ela é uma coligação por 4 anos, então os partidos eles se unem numa federação, mas devem ter fidelidade no parlamento. Embora eles permaneçam com autonomia, com alguma autonomia, eles devem agir, né, com dever de fidelidade. É um instituto novo. O mais importante realmente é tentar diminuir a quantidade de partidos. A federação, muita gente passou a entender que poderia ser um arranjo para manter mais partidos em funcionamento. Mas eu penso que não, eu penso que é uma possibilidade do partido ainda tentar se reorganizar e, quem sabe, até se fundir depois com esses partidos com os quais está federado. A gente tem 42 deputados estaduais e eles dependem de quociente eleitoral, né, para se efetivarem nas vagas. Como é que funciona essa questão do quociente eleitoral? O quociente eleitoral é na eleição proporcional, na eleição para vereador, deputado estadual, federal, há o instituto do quociente eleitoral. É algo bastante interessante, que eu entendo que garante uma maior representatividade a todos os segmentos da sociedade, possibilitando que muitas vezes setores minoritários, mas que detêm uma certa proporção dentro do eleitorado significativa, possa eleger alguém. O quociente são os números de votos válidos dividido pelo número de vagas. Em regra geral é isso. O número de votos válidos daquela eleição dividido pelo número de vagas, você chega a um percentual, a um número, a um quociente. E o partido que atingir aquele quociente elege um. Se ele 2 vezes atingir aquele quociente, ele elege 2, ele elege 3. Conforme for atingido o quociente eleitoral, vai elegendo alguém. E quando os partidos não conseguirem preencher todas as vagas através do quociente, alguém ainda pode ser eleito na sobra, que aí o partido, mesmo não atingindo o quociente, mas se ele teve alguém bem votado e teve o partido pelo menos 80% do quociente eleitoral, ele pode eleger alguém. Quanto à questão do voto de legenda, que também muita gente tem dúvida, como é que isso funciona na prática? Pois é, o voto de legenda é o voto na qual você não escolhe um candidato especificamente, né, mas você escolhe um partido. Né? Então, o partido A tem dezenas de candidatos, eu não vou votar em nenhum daqueles, mas eu vou votar naquela legenda. Então, eu aperto apenas o número do partido, no caso da eleição para deputado estadual e deputado federal agora. E para vereador também é que eu posso votar em legenda. Esse voto de legenda, ele ajuda a formar o quociente eleitoral e possibilita que o partido tenha mais chance de eleger alguém para os cargos que está disputando. O que o senhor aconselha para essa reta final, para os candidatos? Quais os cuidados? Como é que o senhor orienta aí? Olha, eu oriento a se comportar, como eu disse, respeitando as regras, as normas, expressando sua opinião, debatendo ideias. Né? O Brasil é uma democracia que ainda em processo de amadurecimento, nós viemos aí, desde a Constituição de 88, procurando aprimorar o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema representativo. Ainda se carece de mais avanço, mas nós não podemos retroceder. Né? O que não é bom para a história do nosso povo, e acredito que de povo nenhum, seja a ditadura. Nós precisamos de democracia. Se ela não é um regime perfeito, ela é o melhor dos regimes. Se ela não está ainda nos trazendo tudo aquilo que nós almejamos para a nossa sociedade, mas é ela que é o instrumento para que nós possamos chegar a esse estágio de desenvolvimento, de avanço em todos os setores. É respeitando a opinião de cada um, respeitando as minorias, fazendo prevalecer a vontade da maioria, mas respeitando a todos, todo mundo podendo participar, se expressar, sem armas, mas na paz, com tranquilidade, e todo mundo é cidadão e deve ter seus direitos preservados.
A gente vê aí a campanha intensa nas redes sociais e tem um prazo, né? Então, quais os cuidados e orientações para quem está fazendo propaganda na internet? A propaganda na internet, ela tem regras específicas também, né? Muita propaganda hoje, ela talvez nessa eleição já a visibilidade possa ser até maior já do que a propaganda no rádio, na televisão. Ela tem regras, ela não pode ser paga, a propaganda na internet ela tem que ser gratuita, né? O candidato só pode fazer impulsionamento, Sim. que são limites mínimos ali, que você pode fazer chegar um pouco mais de visibilidade à sua imagem, mas você não pode pagar pessoas para ficar ali na rede social falando bem de você ou atacando seus adversários. E você tem que ter cuidado com as mentiras, com as fake news. A internet é um campo, né, assim como é uma velocidade extraordinária, uma informação rápida como nunca se imaginava, e ao mesmo tempo uma fonte de propagação de mentiras, de fake, de agressões, de calúnias. E aí a Justiça Eleitoral tem todo um cuidado com isso. A sociedade toda está muito preocupada com isso, porque muitas vezes agora você viu até o deepfake, né? Você pensa que o cidadão está ali, mas a própria voz do candidato, às vezes ela pode ser modificada e não parecer com a voz dele, mas não é a voz dele. Então a internet tem seus benefícios e suas dificuldades com o direito eleitoral. Mas é um canal bom, como eu disse, porque pode ser gratuito, alguém pode fazer toda uma propaganda e toda uma campanha com recursos mínimos através da internet, mas tem as regras também. Inclusive, no dia da eleição não pode ter nenhum tipo de postagem eleitoral. As postagens podem até permanecer as anteriores, Sim. mas o candidato que postar algo durante o dia da eleição estará cometendo um crime de fazer uma propaganda eleitoral irregular, já que não é tolerado nenhum tipo de propaganda no dia da eleição. Então, quem for impulsionar tem que ver os prazos, né? Para poder impulsionar a tempo de circular o anúncio e não ser punido. Diz que tem que ter até cuidado, porque os provedores, o pessoal que trabalha com ele, diz que às vezes você contrata e demora ser lançado no sistema o impulsionamento. Então tem que ter, é bom não deixar para fazer nem na véspera, deixar para fazer lá pela antivéspera os últimos impulsionamentos, para que não haja disparo ou incidência da veiculação da publicidade no dia da eleição. Por garantia, né? Por garantia. Como vigiar a questão do voto, a questão da votação? Como estar atento a tudo isso? Pois é, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar agora os boletins de urnas. Né? Quando você chega no local de votação, o pessoal que trabalha como os mesários ou os fiscais, no momento que a urna é ligada e logo em seguida é impresso a zerésima, que é um boletim com 0 voto daquela urna, indicando o nome de todos os candidatos, vai sair ali. Né? E aí você vai ver que todos estão zerados. E ao final da votação já é imprimido o resultado daquele local de votação. Quando vai para o TSE para fazer a totalização, já está, cada partido já sabe do resultado daquela urna e pode fazer a sua totalização paralela quantas vezes quiser. E o TSE agora vai disponibilizar o BU pelo aplicativo na internet. Você pode, instantes depois da sua votação, pegar o boletim de urna daquele local e você já vai saber quantos votos teve aquela urna na qual você votou. É mais um instrumento importante. Suas considerações finais, doutor Sérgio? Uma satisfação ter aqui, né, estar debatendo esse assunto. O que eu tenho a dizer para vocês é que o nosso sistema eleitoral ele vem amadurecendo muito, o nosso sistema de votação eu acompanho ao longo de 25 anos como advogado eleitoralista, centenas de eleições em diversos lugares, diversas cidades. Trabalhei já para candidatura de governador, a vereador, deputados em todos os lugares do Maranhão. Nunca ouvi qualquer irregularidade com a urna eletrônica ou com o resultado da urna eletrônica. Ela é uma conquista do Brasil, uma conquista da nossa democracia. E tem 25 anos, né? É um sistema aferível, um sistema possível de ser averiguado. Inclusive, no dia da eleição, tem vários mecanismos de aferição do resultado daquilo que vai sair da urna eletrônica. E nós temos que agradecer por ter um sistema tão ágil, tão eficiente, que hoje, em poucos instantes após o final da votação, nós já saberemos quem são os eleitos.
é um coroamento da nossa democracia. Nós temos que melhorar no combate ao abuso do poder econômico, da compra de voto, garantir mais igualdade entre os candidatos, mais liberdade de expressão sem fake news. Esse é o nosso desafio principal. Doutor Carlos Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Esteja sempre convidado a retornar ao nosso programa. Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês aqui da TV Assembleia. Chegamos ao fim de mais um Direto ao Ponto. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais e reveja todas as entrevistas. Agradeço imensamente a sua companhia. Até o próximo programa. Até lá!